Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Esse vídeo é tremendo, é muito importante para você que quer vencer, derrubar esse sistema maligno que está sendo implantado no mundo e lutar com armas espirituais. Eu separei para você 3 conselhos fundamentais que vão ser armas poderosas, armas fumegantes de Deus na sua mão, para você derrubar os planos, as portas do maligno. Vamos lá, vem comigo. Bom, são 3 conselhos fundamentais. O primeiro deles é que você não consegue vencer isso sozinho e de que você precisa lutar com as armas certas. Esse é o primeiro. Você não consegue vencer isso sozinho e você precisa usar as armas certas. É o primeiro conselho que eu dou a você. Bobo é aquele que acredita que esses senhores do mundo, essa elite secular, eles agem sem um acordo, um pacto, um voto, uma cerimônia, um ritual antigo, um ritual espiritual. Todos eles usam muita simbologia. O olho de Horus é o mais icônico, mas eles utilizam muitos elementos das civilizações antigas que tinham pactos e votos com demônios, com potestades, com principados, com manifestações espirituais. Então, primeiro eles atuam no campo espiritual fazendo seus votos, fazendo seus pactos. Então, inocente é aquela pessoa que quer lidar com toda essa estrutura, com toda essa batalha espiritual, não notando que é uma tricotomia. Nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito. Você não consegue lidar com isso tudo somente no campo da mente. Você precisa se fortalecer espiritual. E para isso é ter plena consciência de que eu não consigo vencer sozinho. Eu preciso do Eterno comigo. E essa é a boa notícia. Ele está com você. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a primeira coisa, nós não estamos sozinhos. A segunda coisa, que está ligado ao primeiro ponto aqui, é que você precisa lutar com as armas certas. É impossível você conseguir vencer esse inimigo lutando com as armas inadequadas. Preste atenção, algumas pessoas dizem assim, lidar com esse tema não me faz bem. Eu prefiro ignorar tudo isso e a minha vida vai ser mais leve. Ok, tem o meu respeito, só que a negligência e a omissão vai cobrar o seu preço lá no tempo certo, e o preço é a manipulação. Muitas pessoas, para se sentirem relativamente bem, preferem não entender os planos do inimigo, preferem jogar no escuro, preferem transitar nessa batalha espiritual no escuro. E a ignorância, que eu falo aí, trevas de entendimento, vai cobrar um preço lá na frente. Então, nesse primeiro ponto é você saber que você não vence sozinho e você ter conhecimento das cartas, do jogo do inimigo, onde você está pisando, qual é o campo minado preparado para o inimigo. Eu preciso ter conhecimento sobre isso. Olha só, presta atenção a algo muito importante aqui. Todo exército vence uma guerra se primeiro ele tiver um serviço de inteligência que vai na frente. Nenhum exército entra num campo de batalha sem antes ter enviado a inteligência. Deixa eu ser bíblico para você compreender o que eu estou falando. Lembra de Josué? Quando Deus manda primeiro enviar os espias, o que Deus está fazendo ali? Deus está treinando essa nação recém-formada, esse povo recém-reunido, treinando eles em tática de guerra. Então o que Deus faz primeiro? Envia os espias. O que os espias vão fazer? Eles vão olhar a terra. É o serviço de inteligência. Eles vão conhecer a dimensão do efetivo. Qual o efetivo do inimigo? Quantos soldados ele tem? Quais são as armas que eles possuem? Qual o treinamento deles? Quem ignora as armas do sistema está pisando num campo que pode explodir a qualquer momento. Para você ter convicção do que eu estou falando, isso está na Bíblia. Volte no tempo e lembra comigo do momento em que Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito. Lembra disso? O que o Criador fez? Muitas pessoas olham somente para o mar engolindo o exército de Faraó, aquele milagre do mar se abrindo, o povo de Israel passando ali, os mais fortes eram escravos, estavam acostumados a receberem ordem, a cumprir ordens, portanto não tinham uma mente criativa, proativa, eram escravos. Mulheres, velhos, velhas e crianças. Então, não se tem um exército, eles não sabem tática de guerra. Tudo o que aconteceu no Egito foi uma tática de guerra no final dos tempos. Por isso que os selos, por isso que as taças são táticas de guerra. Sim, exatamente. Preste atenção aqui, ó. Olha que coisa interessante. O exército de Faraó tinha um dos maiores quantitativos do mundo, eram os maiores impérios que existiam na época. Então, tinha um efetivo militar muito grande, tinham armas poderosas. Se Deus tirasse Israel do Egito e ele saísse em direção ao mar, ou se ele saísse em direção ao deserto, caminhando pelo deserto, e o exército de Faraó, que tem um quantitativo superior, que é treinado em tática de guerra, que tem armamentos incontáveis, que poderia destruir e acabar com os israelitas no deserto, e eles realmente
realmente seriam ali alimento para as aves do céu. O Criador, que é poderoso, ele treinou Israel em tática de guerra. Então o que ele fez? Ele mexeu com o psicológico do exército de Faraó. As pragas, a escuridão, tirou a capacidade de ver. Ele tirou do exército de Faraó a habilidade do planejamento. Ele deferiu golpes precisos e certeiros na capacidade do inimigo se preparar para a guerra. O inimigo não entendia que aquilo dali era uma tática de guerra. Então, eles ficaram em escuridão, eles tiveram a saúde prejudicada, então tiveram a aptidão física prejudicada, eles tiveram o psicológico afetado, e o último golpe, que foi o golpe mais certeiro no psicológico, foram os primogênitos. Então, enquanto Israel comia, enquanto Israel enxergava, enquanto Israel não adoecia com as pragas, enquanto Israel bebia água porque não estava com sangue, enquanto Israel dormia porque não estava cheio de piolho, não estava cheio de rãs as camas, enquanto Israel estava com a sua família, que é a força emocional de uma casa, de qualquer soldado, né? O inimigo estava fragilizado, sem enxergar, sem se reunir, com a saúde prejudicada, sem a capacidade de se alimentar direito. Então perceba que a tática é: eu sei que eles vão seguir o meu povo, mas se eles conseguirem planejar tudo, eles vão conseguir vencer os meus filhos. Então automaticamente eu vou fragilizar esse exército que se sente muito forte por deuses enganosos. Eu vou bagunçar a tática deles de guerra. Então o que acontece? Faraó, sem planejamento, sem tática, sem conhecer em que campo estava pisando, por puro orgulho, pega os seus soldados, vai em direção a Israel. Quando entra no mar, o mar fecha, porque não teve planejamento para aquela ação de guerra. Então entenda uma coisa: o primeiro ponto para você vencer essa batalha, vencer o sistema, você, meu irmão, ser uma arma fumegante para os planos do diabo, você precisa urgentemente entender a primeira coisa, que se divide em duas. Qual é, Rafael? Eu não posso vencer isso sozinho. Isso é espiritual, é muito espiritual o que nós estamos vivendo. Segundo, eu preciso conhecer as táticas, as armas do inimigo, saber em que terreno eu estou pisando. E nesse tempo, o Criador está treinando você nas táticas de guerra, e são guerras espirituais que nós estamos vivendo. O Criador é chamado de Elohim Sabaoth, Senhor dos exércitos. E o segundo ponto para você resistir e derrubar todo esse sistema maligno é: mantenha o ritmo. Sabe, uma das coisas que eu gosto de fazer de atividade física é correr. Eu gosto de correr. E quando você corre, você aprende o seguinte: logo no começo, o seu cérebro ele é responsável por buscar os padrões. Então, quando você começa a correr, o seu cérebro ele manda uma série de mensagens para enzimas, para substâncias no seu corpo, para ácido lático, e começa a doer algumas partes do corpo, porque você está entrando numa zona que ele não domina. Você está forçando o seu corpo e o seu cérebro está mandando mensagem, está se auto-sabotando, mas te preservando. Ele está dizendo para o teu tornozelo: dói aí, porque ele não vai conseguir. Ele está chegando num limite em que ele pode ter problemas musculares, e o ácido lático, você começa a doer o joelho, dói o tornozelo, a sua respiração fica mais ofegante, o seu coração dispara, e a tal da muralha que aparece diante de você. Você, quando corre, sente que estou diante da muralha, não vou conseguir parar aqui. O teu cérebro está dizendo: para. Por quê? Aquela é uma zona desconhecida para ele. Uma coisa do maratonista é que ele precisa colocar a sua mente em outro lugar, quando o próprio cérebro levanta as paredes diante dele, dizendo que aquele é um campo desconhecido. Então coloque a mente em outro lugar e mantenha o ritmo. Desenvolva a maturidade e a habilidade de não se desesperar, não se afobar na descida. Sabe, quando você está correndo e você vê uma descida, você pode se afobar ali e soltar tudo. É descida. Mas logo na sua frente tem uma rampa, tem uma subida. Se você se afobar na descida, você vai arregar na subida. Então, para você vencer esse sistema, desenvolva a resiliência, mantenha o ritmo. Na subida você não arrega, na descida você não se empolga, você mantém o seu ritmo. Continue. Persevere, um dia após o outro, brilhando, a cada dia brilha mais um pouco. Terceiro e último, se antecipe. Uma coisa que você precisa fazer é sair do sofá da vida e abandonar o controle remoto, porque um exemplo aqui, a televisão, ela dá uma falsa sensação no nosso cérebro que nós estamos no controle. Nós estamos no controle, podemos escolher tudo. Na verdade, é tudo programado e você só está consumindo luzes, roteiro
e com a sensação, iludindo sua parte cognitiva de que você tem um controle de alguma coisa. Para você vencer essa batalha, para você vencer essa guerra, para você ser uma arma fumegante de Deus sobre esse sistema, você tem que levantar do sofá. Você precisa se antecipar, desenvolver a habilidade de ter uma visão sobre o futuro que está diante de você. Olha só que coisa tremenda e sensacional. Lembra da história de Abraão? Abraão, o máximo que ele conhecia da vida, o máximo que ele conhecia de geografia, era as viagens com seu pai. A sua visão de mundo era regida de acordo com as realidades, né, do seu local. Então Abraão conhecia o mundo Abraão conhecia os lugares dos deuses daquela região idólatra. Ele conhecia a cultura que o pai passou para ele, a carga histórica do seu pai, do seu convívio familiar. Pois quando Deus faz uma aliança com Abraão, o que Deus faz com Abraão? Abraão, sai da tua tenda. Abraão sai da tenda e Deus faz um exercício de treinamento dos visionários. Presta atenção, se você quiser vencer o sistema, você precisa ter uma visão além da realidade. Olha só, Deus faz assim com Abraão, olha para o céu. Abraão, você consegue contar as estrelas? E Abraão diz, não, eu não consigo contar as estrelas. Assim será a tua descendência, numerosa, incontável. Outra vez, Abraão, pega a mão aí, enche a sua mão de areia. Conte agora os grãos. Você consegue contar os grãos de areia? Não, Eterno. É impossível, são incontáveis. Assim será a sua descendência. Você não percebe que Deus está treinando a visão de um homem grande? Você não percebe que Deus estava treinando a visão de um homem que queria vencer o sistema da sua época? Porque o sistema da sua época era idolatrar. E Deus não poderia entregar grandes coisas a Abraão se primeiro não treinasse a visão dele. Amigo ou amiga, você pede tantas coisas a Deus e Deus não te dá. Sabe por que Deus não te dá? Porque você não tem ainda a capacidade de administrar aquilo que Ele tem para você. Então, você quer algo muito grande, mas você ainda não tem a visão sobre aquilo que Ele vai te entregar. Então, Deus tem um plano para Abraão que envolve, inclusive, a sua vida e a minha vida, porque a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Aprenda um segredo que eu tenho tentado desenvolver todos os dias na minha vida. Se eu tiver a capacidade de ver, Deus tem o poder para prover. Você está me entendendo isso? Você está me entendendo? Você talvez não tem todos os recursos para fazer. Você ainda não conhece as demandas de todo o processo, mas você tem a visão do que você quer. Você tem a visão do que Deus vai fazer. Você tem a visão do que a palavra diz. Você tem a visão de onde Deus pode te colocar. Escuta, os maiores homens que foram chamados pelo Altíssimo foram homens que tiveram a visão daquilo que Ele iria fazer. Mas eram homens que não sabiam o que iria acontecer no decorrer do processo. Entenda, se Deus te dá a visão, Ele é a tua provisão. Pare de se preocupar com o que você tem ou não tem. Você só precisa ter uma coisa, visão. Tenha visão. Muitas pessoas dizem assim, Rafael, só Deus pode derrubar o sistema e vai ser o sopro saindo da boca de Cristo. Amigo, sabe qual tem que ser a sua oração e a sua visão? Eu vou ser parte da pedra que derruba a estátua. Lembra da visão de Daniel? Que a rocha que vinha do céu derrubava nos pés da estátua e a despedaçava o sistema? Eu sei que o sopro que sai da boca de Cristo fala sobre a sua palavra, e você é parte disso. Entenda que tudo que Deus quer, o Criador quer de você, é que você tenha a visão. Eu estou falando nesse vídeo tão empolgado porque eu tenho certeza de que pessoas serão armas, instrumentos poderosos do Criador nesse tempo, inclusive para transformar outras vidas. Você precisa saber que você não pode lutar sozinho. Essa guerra é muito grande para você lutar sozinho. Você é um ser espiritual, então não ignore mais a parte espiritual. Se os globalistas, a elite satanista sabe que é uma questão espiritual, por que você está sendo reprogramado a ponto de ignorar a parte espiritual? Busque e se fortaleça espiritualmente. Entenda as armas do inimigo. Tenha ritmo, tenha continuidade, desenvolva resiliência. E o último ponto para você é: desenvolva a habilidade de ver. Se você tiver a visão, o Eterno já tem a provisão. Deus te abençoe, vá para cima. Vamos juntos despertar o máximo de pessoas possíveis, trazer o máximo de pessoas possíveis para a luz. Compartilhe esse vídeo, que o Eterno te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.